gente vai começar falando da realidade sem filtro do mercado editorial, né? Vamos começar já direto jogando limpo. Existe uma ilusão, aquela ilusão romântica, aquele romantismo dentro da escrita de que se você termina um livro, que você olha e diz assim, nossa, essa história é muito boa, esse livro é sensacional. Então eu vou colocar, vou publicar e automaticamente, plim, cai o sucesso no meu colo e cai o sucesso no colo do escritor como se fosse mágica. Mas, infelizmente, o que a gente tem para dizer para você é que a engrenagem é um pouco mais complexa do que isso. Não basta só você ter, sim, uma história boa, é importante? É, mas não é só isso, né? Então, às vezes, esse mecanismo, essa engrenagem, ela é até um pouco bruta. E o que um autor que quer ser profissional hoje busca realmente conhecer a verdade por trás da engrenagem, conhecer essa verdade sem filtros, né, Jeff? Exatamente, né? A gente traz aqui conosco, né, enquanto editora NPE, falando onde o nosso slogan é nossa história é criar legados, mas entende também que toda boa história ela merece ser contada, né? E aí, muitas vezes, chegam até nós o quê? Escritores que têm uma história muito boa para contar, uma história que vai transformar, que vai inspirar vidas, e muitas vezes ele não sabe como continuar, né? E aí, como é que nós, a editora NPE, resolvemos essa questão desmistificamos essa questão do que acontece por trás das cortinas, né? A gente senta, conversa com o escritor, alinha as expectativas, explica para eles como funciona todo o processo de um projeto editorial, como ele deve se posicionar, como funciona o processo de impressão, como fazer a venda com autoridades, se preparar para o lançamento, se preparar para o lançamento e continuar a vender, né, Gisele? A gente sabe que muitos escritores eles estão cansados de promessas vazias e buscam entender 3 pontos que nós vamos falar aqui. Eu vou falar do primeiro, depois eu vou deixar a Gisele tocar os outros 2 ali, tá? O primeiro é esse processo de rejeição, porque livros bons são negados e como usar isso como combustível. Você tem que realmente acreditar na sua história, né? Como eu disse agora há pouco, toda boa história ela merece ser contada. Só que se você for rejeitado por uma editora, não deixe a sua história morrer. Vamos falar um pouco da escritora do Harry Potter. Agora me fugiu o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo, Gisele? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Ela foi negada por muitas editoras antes de ela realmente ter a primeira editora acreditando no potencial do livro. E olha quem é J.K. Rowling hoje. Quem conhece Harry Potter e o quanto essa história ela vem transformando vidas, né? E aí, veja bem, você não está sozinho, você não pode desistir no primeiro não que te dão. Você precisa entender que se você passou meses, talvez anos escrevendo uma história, ela tem um propósito. Você precisa acreditar nesse propósito. Você precisa saber se posicionar, você precisa saber vender a sua história. E talvez aqui um processo que todo escritor deveria de considerar é que já falamos em diversas lives, né, Gisele, que todo escritor deveria ter uma mentalidade de empreendedor. Claro, contar bem a sua história é importante. Claro, deixar um manuscrito pronto para entregar numa editora vale muito, mas se você não souber vender a sua história, se você não desistir no primeiro não que você receber, na primeira crítica que você receber, o que vai acontecer? Você vai passar por esse processo de rejeição. Então, não desista do primeiro, no primeiro não. Não desista na primeira crítica que aconteça, que vai acontecer. Eu sempre costumo dizer para os nossos escritores o seguinte: até o pior escritor que escreveu o pior livro no mundo, ele é melhor do que quem nunca escreveu nada.
E aí, outro ponto que eu sempre gosto de comentar é que você não pode, como é que eu digo, fugiu a palavra aqui agora, as pessoas, elas, você não pode ser rejeitado, né? Mas agora fugiu a palavra. Enfim, você tem que acreditar no potencial da sua história. Você precisa entender o que acontece, qual é a proposta da sua história. Você não escreveu essa história, seu livro, simplesmente porque você quis escrever. Você tem alguma transformação, pode ser uma inspiração para a história para a sua tribo de leitores, digamos assim, né, Gisele? Exatamente, né? Eu gosto de falar dentro dessa linha que o Jeff está falando. Uma das coisas que eu gosto de perguntar para os escritores logo de cara na primeira vez é: o que você está pretendendo com este livro, né? De que forma você pretende trabalhar o seu livro? De que forma você pretende fazer o seu livro acontecer, né? Aí, às vezes, vem essa questão de livros bons sendo negados, ou você ouvir você ouviu uma situação que não é a expectativa que você estava aguardando, né? Como a gente já teve escritor que veio, conversou com a gente e disse assim: nossa, a outra editora disse que vai colocar o meu livro na livraria e tudo mais. E não era um livro de livraria. E a gente teve que pegar e dizer assim: ó, eu posso ser bem sincero para ti, na livraria o teu livro não vai vender. O teu livro é um livro voltado para projeto. Então, é um não que o escritor vende, porque ele pensa assim: nossa, vou ganhar, vou conseguir vender, vou fazer chegar a um monte de gente, mas tem outros caminhos às vezes, porque tudo depende do que você vai fazer com o seu livro.